Pois é, minha gente, nós estamos iniciando um processo muito importante nos municípios do Brasil inteiro. Em Linhares não é diferente, toda a movimentação político-partidária, já com vistas às eleições 2016, e a Justiça Eleitoral também trabalhando a todo vapor, justamente para que a legislação seja cumprida à risca. Aqui ao meu lado está o juiz eleitoral de Linhares, doutor Tiago Albani, um momento que traz um trabalho maior para a Justiça, né, doutor Tiago? E um momento em que a Justiça está atenta aí à candidatura e à campanha que já começou, né? Exato. Tudo bem, Cláudio? Queria aqui saudar você, saudar a sua TV, saudar o cidadão de Linhares, de Soretama, né, que são exatamente os municípios onde nós faremos as eleições, e dizer que estamos felizes com a presença de vocês para falar um pouco da Justiça Eleitoral e dessas eleições. Realmente a eleição, quando ela é o que nós chamamos de eleição municipal, é aquela que está mais próxima do povo, é onde os vereadores, que são aqueles que estão sempre interagindo com o povo durante todos os 4 anos de mandato, é onde o prefeito, que vai administrar exclusivamente o município, tem um contato direto, né, com o seu eleitor, ou seja, onde os candidatos estão, e por muitas vezes esse contato vem se desenvolvendo por anos, tanto aqueles que já exercem cargos e os que ainda pretendem exercer, e por isso que a cidade chega sempre muito mais envolvida nas eleições municipais do que nas eleições gerais. As normas mudaram, o nosso trabalho tem sido feito nos últimos anos, junto ao TRE e ao TSE, para que as eleições municipais sejam bem tranquilas e sempre respeitosas ao cidadão do município de Linhares de Soretama. Bom, essas eleições trazem algo de diferente, que é uma proximidade maior do cidadão com a Justiça Eleitoral. Inclusive, tem um aplicativo criado pelo TRE que deve trazer um serviço muito importante para a Justiça, né? Não, sem dúvida. O TRE, inclusive o Espírito Santo foi pioneiro, ele levou essa experiência a nível nacional, né? Criou um aplicativo chamado Pardal. Aplicativo esse que você consegue, tanto com celulares do aplicativo da Apple, ou então aqueles Androids, você consegue fazer o download desse aplicativo, colocar ele no celular e todas as denúncias de propaganda irregular eleitorais você faz por esse aplicativo, inclusive podendo mandar imagens, vídeos. Agora, o cuidado que a gente pede para quem for denunciar qualquer irregularidade eleitoral pelo aplicativo é que o faça de uma forma bem completa, expondo o que está vendo, o local principalmente. Nós já recebemos alguns informando de propaganda irregular na BR-101, mas ela é muito extensa, o trecho que corta o município. Então, sempre tentar colocar de uma forma bem específica para que facilite a nossa fiscalização. Agora, doutor Tiago, para as pessoas entenderem melhor e também não mandar uma demanda que não sirva para nada, o que a gente pode considerar, assim, em linhas gerais, uma propaganda irregular? Então, a propaganda eleitoral ela é permitida, ela é bem-vinda, é ali que o candidato ele vai mostrar para o pretenso eleitor, para o eleitor qual é o seu programa de governo, o que ele defende, o que ele pretende. É ali que ele vai convencer e conquistar o voto do eleitor. Então ela é bem-vinda, ela tem que ser feita, ela deve ser feita. Só que ela tem que respeitar certos limites. Limites esses que servem para que todos possam concorrer em igualdade de condições. Para que aquele candidato que tenha mais dinheiro tenha mais condições de conquistar o eleitor que tenha menos e que realmente vença a melhor proposta. Para isso são proibidas algumas situações, tanto pela questão financeira, até mesmo para que você mantenha a cidade limpa e uma cidade em ordem, para que não vire uma bagunça, uma desordem durante o período eleitoral. Como, por exemplo, nessas eleições nós temos pela primeira vez a proibição das placas. Placa de espécie alguma não pode mais, é uma propaganda irregular, é o nosso entendimento hoje da Justiça Eleitoral de Linhares. Por óbvio, a Justiça Eleitoral ela é composta de outros órgãos, você tem o juiz eleitoral, você tem o Tribunal Regional Eleitoral e você tem o Tribunal Superior Eleitoral. No momento, nosso entendimento é que não pode, pois nós entendemos que a lei tirou essa possibilidade. Pode ser que no futuro, até uma interpretação futura, diga que é possível, mas hoje o nosso entendimento é que placa não pode. Hoje toda propaganda veiculada em casas particulares, ela tem que ser ou por papel ou por plástico, com um tamanho máximo de 1.000 metros quadrados. Então você tem hoje uma propaganda muito mais limpa. Tudo que exceda isso é uma propaganda irregular. Não, sem dúvida nenhuma. Por exemplo, uma coisa que nós já cansamos de ver em eleições como cavaletes, não podemos mais usar hoje cavaletes. Propaganda, em eleições passadas você via pública, né? Viadutos, postes lotados de propaganda. Hoje é completamente proibido qualquer propaganda eleitoral em bem público. Não pode, nenhum tipo de bem público, só em bens particulares. Aquelas cavaletes não pode. Hoje o máximo que o candidato pode é colocar algumas bancas para distribuição de material em via pública. Banca essa que não pode atrapalhar a passagem dos pedestres e que deve ser sempre recolhida às 10 horas da noite.
Os carros de som, eles costumam fazer muito barulho durante o dia. Tem um horário também específico para eles, né? Sem dúvida, os carros de som eles devem girar naquele horário específico, até no máximo 10 horas da noite, tem que respeitar o silêncio. E mais, não só isso, ele tem que respeitar determinados locais onde eles não podem passar com a sonorização ligada e o som alto, como escolas, hospitais, igrejas, órgãos públicos. Qualquer um que estiver numa escola, ou que estiver no seu culto na igreja, ou que estiver trabalhando no órgão público, que perceber um carro de som desrespeitando essa regra de 200 metros, deve imediatamente acionar ou a Polícia Civil ou a Polícia Militar, para que são parceiros da Justiça Eleitoral, para que possam imediatamente coibir, e os veículos, inclusive que estiverem assim procedendo, estão incorrendo em até mesmo a possibilidade de responder criminalmente, com a apreensão do veículo e, além da propaganda irregular, ser imputada àquele candidato que estava sendo beneficiado. Doutor Tiago, nós temos uma situação diferente agora, que a cada ano ganha uma amplitude maior, que são as redes sociais. Elas potencializam, trazem-se uma visão, uma visibilidade maior para cada candidato, né? Que cuidados o candidato e também o potencial eleitor precisa ter para evitar problemas e trazer problemas até para o seu candidato nas redes sociais? Perfeito. Realmente essa propaganda nas redes sociais ela é relativamente nova. Pois se nós temos eleições municipais de 4 em 4 anos. Se você voltar no tempo, há 8 anos atrás, nós não tínhamos o Facebook e hoje o WhatsApp, né, e outros aplicativos parecidos utilizados como nós temos nessa eleição. Então, a lei e as resoluções do TSE tentam se adequar a essa alteração da tecnologia, essa alteração da relação social, principalmente vindo através desses mecanismos sociais de comunicação. O que nós pedimos é sempre o seguinte, para essas pessoas se manifestarem com respeito. Pois você nas redes sociais ou através de aplicativos de celular, a partir do momento que você imputa práticas ilícitas, que você ofende determinado candidato, você pode responder até mesmo criminalmente. E as redes sociais elas têm a obrigação de fornecer para a Justiça Eleitoral os dados daquela pessoa que é titular da página, onde foi feito qualquer tipo de mensagem, qualquer tipo de agressão verbal. Da mesma forma, aquele que vai pedir voto para o seu candidato, que o faça sempre de forma serena, sem desrespeitar ninguém, dando seu apoio a alguém e não querendo denigrir a imagem de qualquer outro candidato para evitar responder exatamente junto à Justiça Eleitoral. Muito se fala também que por conta disso, desse crescimento das redes sociais, essa pode ser uma eleição com muitos pedidos de resposta, né, de candidatos que se sintam ofendidos. Isso traz um desafio maior para a Justiça também? Sim, mas é um desafio. Toda eleição tem um desafio extra. E esse desafio ele sempre é bem enfrentado pela Justiça, que se prepara para isso. Nós chegamos preparados para enfrentar esses desafios. Os direitos de resposta, eles são um direito do candidato, ele deve exercê-lo quando ele entender que é o caso, que há necessidade. Nós estamos com uma equipe preparada na Justiça Eleitoral para que todos os pedidos de direito de resposta sejam analisados no tempo que a lei determina e sejam concedidos com o rigor da lei para que sejam cumpridos. Doutor Tiago, nos dias que antecedem, bem próximos da eleição, o momento costuma ficar a situação costuma ficar meio acalorada, né? A Justiça também está atenta àqueles dias da semana da votação? A Justiça ela parte do pressuposto de que todos os candidatos que querem fazer parte do Legislativo e do Executivo percebem nos seus eleitores que eles querem pessoas dignas de ocupar aquele lugar, tanto no Legislativo quanto no Executivo. Então nós entendemos que a população, hoje o cidadão, ele está alerta para os candidatos que desrespeitam as leis, que desrespeitam as normas na hora de escolher para quem ele vai dar o seu voto. E como nessa eleição nós temos também a particularidade de que o financiamento aos candidatos foi restringido, foi reduzido, uma vez que pessoas jurídicas, por exemplo, têm restrição hoje na doação, nós entendemos que vai ser uma campanha muito mais enxuta. E então nós estamos desde logo, obviamente, acompanhando qualquer irregularidade para coibi-la. Nós estamos recebendo as representações e tempestivamente respondendo a todas. E em todo momento da eleição, não só nos últimos dias, nós vamos trabalhar com a parceria que nós temos com a PM, com a Polícia Militar, com a parceria que nós temos com a Polícia Civil, com outros órgãos, até mesmo contando com a ajuda dos candidatos, porque um acaba fiscalizando o outro, para que toda a reprimenda necessária para evitar que qualquer tumulto ao município, qualquer tumulto ao cidadão, venha a ocorrer em razão das eleições. Nós queremos eleições tranquilas, já fizemos reuniões com os candidatos buscando isso e acreditamos que todos entenderam que esse é o melhor caminho, tanto para o eleitorado quanto para a Justiça Eleitoral.
A zona eleitoral de Linhares, ela atende Linhares e engloba também Sooretama, né? Um contingente enorme, aí, bastante extenso. Como é que a Justiça tem trabalhado já nos preparativos com relação às urnas, aos mesários? Isso já tem sido feito também? Não, sem dúvida. Primeiramente, esse ano é o primeiro ano que Linhares tem 2 zonas eleitorais. Antigamente tinha uma só, tinha só a 25ª. Esse ano nós temos a 25ª e a 28ª. A 25ª zona, que cuida dos registros de Linhares, que tem como juiz eleitoral o Dr. Fernando Cardoso, e a 28ª zona, que eu ocupo como titular, ela pega tanto Linhares, mas só na parte de publicidade e propaganda eleitoral, e Sooretama em ambas as situações, de registro de publicidade e propaganda. Então nós estamos nos preparando, a nossa equipe que trabalha na Justiça Eleitoral, de analistas e técnicos, ela é uma equipe muito preparada, são funcionários que há muito tempo participam de eleições, e eles já estão marcando as reuniões, marcando os testes de urna, fazendo toda a logística necessária. Temos certeza que mais uma vez a Justiça Eleitoral capixaba vai ser líder tanto na rapidez em que vai soltar o resultado e, principalmente, vai ser, mais uma vez, bem sucedido em evitar que haja qualquer problema na véspera da eleição. Perfeito. Só para a gente finalizar, doutor Tiago, eu queria que o senhor, como juiz eleitoral, deixasse aí uma orientação, um conselho tanto aos candidatos como aos cidadãos que nos acompanham. A gente já vai vivenciar na próxima sexta-feira a propaganda eleitoral no rádio e na TV, que são as propagandas mais tradicionais, né? Sim, aos candidatos, nós já fizemos reuniões com os candidatos, com seus advogados, né? Eu sempre digo o seguinte: contrate um advogado, pois a legislação eleitoral ela traz uma série de vedações que devem ser respeitadas. E eu acredito que todo candidato que antes de agir com determinado tipo de propaganda, se ele consultar um advogado, ele vai evitar que acabe incorrendo em algum tipo de ilegalidade que possa, até mesmo no futuro, custar o seu mandato. Ele pode, dependendo da ilegalidade praticada, dependendo da ação que for ajuizada, ele pode até perder o seu mandato no futuro. E pedimos ao eleitor para que fique atento àqueles candidatos que respeitam a lei, que cuidam da cidade desde o momento da propaganda eleitoral. Pois é, nós tivemos em 2013, na eleição passada, 2012 para 2013, uma abstenção muito grande aqui no município. Torcer para que essa abstenção seja menor, que o cidadão compareça às urnas. Sim, a gente pede ao cidadão para que ele vá às urnas. Não adianta você não participar de um direito e um dever que você tem, que é exatamente a escolha de quem vai ser o seu prefeito, de quem serão os seus vereadores, pois eles vão cuidar do seu município. É a mesma coisa que você ter um dinheiro, você quer pôr no banco e você não escolhe quem vai administrar esse dinheiro. É isso que você está fazendo, pois o dinheiro é público. E quem vai administrar o dinheiro público, quem vai administrar o município, quem vai administrar a escola dos seus filhos, a saúde que você e sua família vão receber, as leis do município, são exatamente as pessoas que você vai eleger agora nessas eleições. Então, a partir do momento que você não participa desse direito e desse dever, que você tem a obrigação de participar, você está entregando o futuro de seus filhos, inclusive o dinheiro público que é seu, nas mãos de pessoas que você não participou da escolha e que não são aquelas que você acharia as melhores opções. Você deixa para outras pessoas fazerem uma escolha que deveria ser sua. Obrigado pela entrevista, doutor Tiago. Eu que agradeço mais uma vez. A Justiça Eleitoral está de portas abertas. Qualquer eleitor que quiser tirar dúvidas pode comparecer ao cartório eleitoral. Utilizem o Pardal para poder denunciar qualquer prática irregular, obviamente com responsabilidade, e pedimos a todo cidadão, tanto de Linhares quanto de Sooretama, que vote com consciência e que faça dessas eleições muito mais tranquilas e respeitosas a todo o povo.